quão bom é estarmos participando dessa jornada de oração, primeiro Deus, desses 10 dias de comunhão mais íntima com o nosso Criador e o privilégio de sermos também participantes da pregação do Evangelho. Louvado seja Deus por temas tão relevantes para nós que estamos no tempo do fim. Hoje o tema a ser discutido vai falar sobre a queda de Babilônia e a oração. Estejamos preparados para o fim. Ele vem. E a citação do livro Testemunho para a Igreja, volume 8, diz: vem uma tempestade implacável em sua fúria. E nós devemos lutar em oração. Nós devemos, como os heróis da fé, dos patriarcas, os profetas, os apóstolos, os homens e mulheres fiéis a Deus em todos os tempos, nós precisamos ser um desses nesta reta final na qual nós estamos vivendo. Há pessoas na igrejas que não são convertidas e que não se unirão em fervorosa e eficaz oração. Olha o que a serva do Senhor nos fala, que há na igreja pessoas não convertidas e que não vão entrar em algum momento, não vão se unir em fervorosa e eficaz oração. Ou seja, nós temos nos deleitado nessas mensagens dos 10 dias de oração e tem pessoas que não abriram essa revista, não procuraram um dia sequer participar dessa jornada, não tem interesse. E ela ainda diz o seguinte, a serva do Senhor fala: precisamos entrar na obra individualmente. Não é porque outros não estejam participando, não é porque outros não queiram participar, que eu vou me unir a esse grupo de pessoas indiferentes e também ficar de fora desses momentos de consagração e comunhão. Nós somos chamados a entrar na obra de comunhão, na obra de consagração, na obra de busca pelo Espírito Santo. Nós somos chamados individualmente. Cabe a cada um de nós respondermos positivamente ao apelo do Espírito Santo, ou cabe a nós rejeitá-lo. Quão poucos apreciam esse grande dom, tão caro e todavia tão acessível a todos os que o aceitarem. Quão poucos apreciam esse dom. Que dom? O dom do Espírito Santo. E aqui ela continua dizendo, a serva do Senhor Ellen White, no livro E Recebereis Poder, ela continua dizendo: quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Aí ela diz ainda que, em verdade, então a verdade da palavra de Deus será considerada com novo interesse e examinada como se fosse uma revelação direta das cortes celestiais. Ou seja, haverá um prazer de estar na presença de Deus, haverá um deleite em ouvir, ler e participar das coisas de Deus. Que nós possamos nos colocar nessa posição de desejar receber o Espírito Santo, para que nos tornemos igrejas, pessoas vivas, pessoas cheias do poder do alto, para assim nós levarmos as boas novas da salvação, essas mensagens que nós estamos aprendendo a outras pessoas. Eles pleitearão, portanto, essas pessoas que estão cheias do Espírito, pleitearão, portanto, com as almas, com uma sinceridade que não poderá ser repelida. Essas pessoas falarão de Jesus e os outros irão ouvir. Não irão repelir a mensagem do céu. Deus deseja abrir as janelas do céu e derramar sobre nós o Espírito Santo. Entrando no tema de hoje, na segunda mensagem de Apocalipse, capítulo 14, verso 8, a segunda mensagem angélica, nós lemos: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria e da sua prostituição. Aqui diz que depois do primeiro anjo, seguiu-se outro. Esse anjo seguiu junto, dando uma mensagem, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Quem caiu nesse verso? Quem cai? Quem cairá? Babilônia. E para entender o significado de Babilônia e sua queda, é necessário nós discernirmos a relação tipológica da Babilônia do tempo do fim com a Babilônia antiga na história de Israel. Babilônia histórica caiu, sim, no ano 539 a.C., derrubada por Ciro da Pérsia. Babilônia antiga, no Antigo Testamento, ela constituía-se no grande inimigo de Deus, tanto de Israel, da nação de Israel, como do Deus
Todo-Poderoso. Essa Babilônia histórica, ela oprimiu o povo de Deus, ela levou o povo de Deus a cativeiro no ano 605, ela blasfemou do Deus de Israel, ela esmagou o templo de Deus sob os pés de Nabucodonosor até Belsazar. Babilônia manteve guerra, tanto contra o Deus de Israel, como guerra contra o Israel de Deus. Babilônia, na profecia, simboliza confusão religiosa. Apocalipse 17:5 retrata Babilônia como uma mulher imoral e é posta em contraste com a mulher pura de Apocalipse capítulo 12, que representa a igreja cristã, que representa a igreja de Deus. Babilônia é representada em Apocalipse 17:5 como uma grande prostituta. Em profecia, mulher simboliza igreja. Deus tem uma igreja pura aqui na terra, uma igreja remanescente, aquela igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. A segunda mensagem aqui, angélica, adverte-nos contra o comprometimento da nossa fé. Nós vimos que Babilônia é espiritual, ela simboliza uma confusão religiosa. Ela é representada aqui dizendo que ela oferece uma taça de vinho, de falsas doutrinas, para enganar milhões e perseguir o povo de Deus com apoio dos poderes políticos mundiais. Essa questão da união entre a igreja e o Estado, conforme Apocalipse 17 revela, apresenta, leva à aplicação da marca da besta. A Babilônia representa um sistema religioso que distorce as escrituras e é sustentado pelo aparelho estatal. Então, nós precisamos ter cuidado que há uma união entre igreja e Estado, poder político, poder religioso, e eles estão em andamento, essa união, e logo mais, antes de finalizar a história deste mundo, não vai finalizar sem que isso aconteça, sem que seja aplicado um decreto que venha um decreto que venha obrigando o povo cristão a tomar uma decisão no sentido de escolher a quem adorar. Então, a Babilônia espiritual, ela oferece uns ensinamentos contrários à palavra de Deus. Doutrinas de homens baseados em tradições e não conforme o está escrito, não conforme o assim diz o Senhor. E muitas pessoas, por não conhecerem o assim diz o Senhor e serem enganadas com essa bebida, com essa mistura de doutrinas falsas, essas pessoas acabam comprometendo a sua fé. E a segunda mensagem, ela nos adverte contra o comprometimento da fé. Ensinos que se opõem à palavra de Deus são aceitos hoje. E esses ensinos levarão ao fracasso final. Nós precisamos nos assegurar de que estamos apegados às verdades que Cristo nos revelou na sua palavra. É necessário que nós nos comprometamos ao lado da verdade. Por isso que na série dos estudos que eu estou fazendo, eu convido, nos estudos bíblicos, no canal, eu convido as pessoas a pegarem a sua Bíblia para conferirem de fato os textos que nós lemos. Porque muitas pessoas ficam ouvindo os seus pastores, os padres, as suas pastoras pregando, e não pegam a Bíblia para confirmarem se de fato o que eles estão falando está de acordo com a palavra do Senhor. Precisamos, por nós mesmos, buscarmos, examinar as Escrituras. Não dá para nós ficarmos em cima do muro em relação às doutrinas bíblicas. Ou estamos do lado de Deus, ou estamos contra Deus. As decisões que nós tomamos na vida espiritual nos levarão ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Deus também nos chama para sair de Babilônia. É certo que muitas pessoas já aceitaram Jesus, saíram da prática das coisas do mundo, saíram da Babilônia, como costumamos dizer, ou saíram do Egito, né? Mas muitas pessoas estão ainda confusos dentro desse sistema. Porque esse sistema religioso, ele não oferece segurança baseado na palavra de Deus. Sair desse sistema confuso é que Deus chama a cada um de nós nessa reta final da história do mundo. E há uma aplicação para nós também, para quem já professa seguir a Deus. Saia da Babilônia.
Saia dos costumes mundanos de Babilônia. Largue os deuses de Babilônia. Tudo aquilo que interfere entre você e Deus, está interferindo na sua adoração, na sua comunhão, está sendo um deus de Babilônia. Cuidado. Os entretenimentos de Babilônia. Não é tempo de um cristão que está se preparando para morar no céu, que estamos na iminência de vermos Jesus voltar. Não é certo um cristão estar ocupado com entretenimentos de violência, com séries, novelas, filmes, jogos, coisas que não venham acrescentar espiritualmente. É tempo de largarmos esses entretenimentos de Babilônia também. É tempo também de não nos alimentarmos como a Babilônia se alimenta. A forma de adoração de Babilônia é diferente da forma de adoração ao verdadeiro Deus. Cuidado e cuidemos com a nossa forma de professar o nosso cristianismo. Saiamos do sistema confuso de Babilônia. Chegou o tempo, chegou a hora. Esse sistema religioso confuso vai cair. Há um grande apelo da parte de Deus para sair dela. Se aproxime do assim diz o Senhor. Viva a verdade e não misture a verdade de Deus com o erro. Voltemos às veredas antigas, como diz Jeremias capítulo 6, verso 16. Há um chamado tremendo para nós que estamos vivendo, respirando a volta de Jesus. Cuidemos para não nos embriagarmos com os costumes de Babilônia, com as doutrinas falsas. Isso aqui eu aceito na palavra de Deus, isso aqui eu não aceito. Isso aqui me convém praticar, isso aqui não me convém, isso aqui fere aos meus gostos, isso aqui fere às minhas preferências. Isso aqui é duro demais. Deus pede muitas coisas de mim. Não é assim. Ou nós servimos a Deus com interesse de coração, como Ele pede na sua palavra, ou ficaremos em Babilônia e no final não seremos salvos. A igreja remanescente, que prega toda a verdade bíblica, precisa viver essas verdades. Temos a teoria e precisamos colocar essa teoria em prática. Termos uma vida coerente com aquela fé que nós professamos. Deus faz um apelo. Tomemos uma decisão definitiva e sincera ao lado de Jesus. Nos dediquemos a Jesus. Ele quer um povo que deseja segui-lo com todos os pontos, em todos os pontos e não em pontos de livre escolha. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Deus não quer um povo seletivo em relação às verdades bíblicas. Deus não quer. Deus quer pessoa fiel, Deus quer um cristão fiel e obediente à sua palavra. Deus quer pessoas fiéis e obedientes à sua palavra. Quando Deus falou para Abraão tomar o seu único filho e levar até o Monte Moriá, Abraão não questionou. Abraão não foi falando, Senhor, eu só tenho um filho, Senhor, isso e aquilo. Ele não foi se justificando, procurando desculpas. Senhor, não vou fazer isso não, porque isso é demais. Não, Abraão aceitou e foi pela fé. Deus deseja um povo que o sirva em todos os pontos e não naquilo que você quer. Aceite o pacote da graça. Jesus se doou por inteiro. Você é livre e tem o direito de escolher. Servir a Deus ou não servir. Mas se você escolher servir a Deus, escolha servir a Deus em tudo o que Ele exige. Viva uma relação de amor e obediência. Não comprometa a sua fé. Estamos vivendo, como eu costumo repetir, estamos vivendo na nossa reta final aqui nesta terra. Falta pouco para vermos Jesus voltar. Aleluias! Glória a Deus por isso. Falta pouco para vermos Jesus voltar. Não se prenda aos sinais, não se prenda a outras questões. Se prenda em conhecer Jesus, preparar-se para encontrar com Jesus e enquanto Ele não vem, pregue o Evangelho. Mas não fique confuso, não fique se alimentando das falsas verdades que Babilônia lhe oferece. Pense em como está a sua caminhada, como está a construção da sua fé nessa reta final.
Não é porque você não está naquele sistema confuso de Babilônia que você não esteja em Babilônia. Às vezes você não está naquela denominação que recebe do vinho da fúria de Babilônia, mas você está com o seu modo de viver, vivendo como vivem as pessoas na Babilônia. Cuidemos. Os 3 amigos de Daniel, temos este exemplo na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 3. Os 3 amigos de Daniel, ali no campo de Dura, eles não comprometeram a sua fé. Foi feito um decreto para que as pessoas adorassem. E nós estamos caminhando para esse mesmo momento, onde o decreto será confeccionado, será colocado, será promulgado, será levado ao conhecimento de todos, e aí todos serão convocados a adorar, a escolher de que lado na história vai ficar. Nós nos curvaremos em adoração ao falso sistema religioso movido por Babilônia, ou nós permaneceremos em pé, como ficaram aqueles 3 amigos de Daniel ali em Babilônia. Eles não comprometeram a fé deles. Eles permaneceram fiéis ao Deus Todo-Poderoso, porque eles criam no assim diz o Senhor. Eles não colocaram em risco a sua vida espiritual, de maneira nenhuma. Colocaram em risco a sua vida física. Mas o que é perder a vida se vamos ganhar a vida eterna? Pensemos nestas coisas. É hora de nós decidirmos de que lado nós queremos permanecer. Porque Babilônia vai cair. Esse sistema falso vai cair. Tudo aquilo que não agrada a Deus vai cair. E a minha fé e a sua fé, como está? Precisamos permanecer em pé, em verdadeira condição de adoradores. Mas para isso, nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence, que nos faz firmes adoradores. É o Espírito Santo que nos ajuda a permanecer em pé, diante das tentações, diante dos problemas da vida, diante das escolhas que temos que fazer. E para finalizar, a mensagem do 2º anjo deve nos levar à oração, por pelo menos 3 motivos. Em primeiro lugar, nos chama a ser fiéis a Cristo e a sua palavra. Em segundo lugar, nos chama a uma fé que pode resistir ao teste da provação. Lembre dos amigos de Daniel. E terceiro, nos motiva a convidar nossos amigos para um relacionamento profundo com Jesus e sair de Babilônia. Mas para que nós possamos convidar essas pessoas para saírem de Babilônia, precisamos nós também estar fora dela. Estarmos buscando individualmente uma vida no Espírito, para que as palavras, ao sair de nossas bocas, movidas pelo Espírito Santo, essas palavras convençam as pessoas a acreditarem na palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude a ficarmos firmes até o fim, mesmo diante das provas, mas estarmos em pé naquele grande dia, que o Senhor não demora a voltar. Louvado seja Deus por essas esperanças e promessas da sua palavra. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos convida a sair de Babilônia, o Senhor nos convida a sermos fiéis até o fim, e o Senhor nos convida a testemunharmos do Senhor para os nossos amigos que ainda estão em Babilônia. Senhor Deus, derrama sobre nós o Espírito Santo para nos convencer a cada dia da necessidade de vida eterna em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado. Amém.